E aí, pessoal, tudo beleza por aí? Estamos ao vivo mais uma vez aqui pelo Instagram, dessa vez para dar continuidade naquele nosso projeto sobre a rotina nos grandes cargos públicos. E hoje, finalmente, a gente vai conversar com um membro do Ministério Público Federal, um membro do MPF, que é um procurador da República. Muito boa noite para quem está entrando, muito obrigado por comparecer. Espero que a gente consiga trazer bastante pessoas aqui hoje para conversar com o Dr. Tales, que vai explicar para a gente tudo sobre a carreira no MPF, contar os desafios da profissão, e ele tem vários casos, ele tem muito conhecimento na área. Eu já vou chamar ele aqui para a gente poder conversar e espero que vocês tragam perguntas e que possam participar junto com a gente dessa live. Então, estou adicionando o Thales vai conversar com a gente. Ao vivo, vamos dar uma ajeitadinha aqui, porque sempre corta a cabeça da gente, né? Deixa eu arrumar aqui. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, Xará. Tudo bem? Beleza? E aí, como é que tá as coisas por aí? Tá frio? Muito trabalho. Araguaína nunca tá frio. Araguaína não tem inverno. Aí é difícil, né? Ó, então, só para quem está entrando aí, para a gente já fazer aqui o nosso lembrete, isso aqui é a nossa transmissão ao vivo para conversar sobre carreiras nos cargos públicos. Eu já fiz isso desde o ano passado, eu conversei com várias carreiras, eu conversei com delegado federal e estadual, defensor estadual, federal, juiz estadual, eu já conversei com várias carreiras. Mas eu não conseguia, de maneira alguma, um procurador da República que topasse falar comigo especificamente sobre carreira, concurso, um assunto um pouco mais leve. Até conversei já com o procurador da República, mas outros assuntos. O assunto carreira, o assunto concurso, o assunto desafios da profissão vai ficar para hoje e com o meu xará, o grande Thales, que inclusive formou-se em Ribeirão Preto, não é isso, Thales? Eu queria que você se apresentasse, contasse para a gente como é que foi sua história, faculdade, daí para o concurso. Vamos começar falando disso. Vou ficar de olho na pergunta do pessoal aqui. Tem algumas perguntas que já fizeram, estão anotadas, e daqui a pouco a gente despeja as perguntas em você. Explica para a gente como é que foi aí o Thales concurseiro, o Thales até chegar ao MPF. Beleza. Obrigado, Thales, pelo convite. Para mim é um prazer, um motivo de grande satisfação mesmo estar aqui, poder falar da carreira. Eu sou apaixonado assim, pelo trabalho do MPF, sou bem engajado, assim, então sempre que eu tenho oportunidade, eu aproveito para falar e, quem sabe, trazer mais gente bacana para cá também. E, como você falou, eu formei na USP de Ribeirão Preto, né? Durante a faculdade, eu não estagiei no Ministério Público, tive uma breve experiência de estágio na Justiça Federal, no Juizado Especial Federal, por 6 meses, e depois eu estagiei por 2 anos na advocacia. Eu era, na verdade, muito envolvido com atividades acadêmicas, né? Fui representante discente, também fazia pesquisa, estava em grupos de estudo, e naquela época eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, né? E logo que eu formei, eu tive a oportunidade de fazer mestrado na USP em São Paulo, né, no Largo São Francisco, e acabei engatando e pensei que seria uma ótima oportunidade, tanto eu já queria, de alguma forma, seguir carreira acadêmica, né, mas eu acho que seria o momento para eu consolidar, né, a opção de carreira, né, e foi isso basicamente que aconteceu, né, durante o mestrado eu me desencantei um pouquinho com a carreira acadêmica, no sentido, como carreira única, né? Achei que não seria tão compatível com o meu perfil, né? Porque eu sempre vislumbrei a carreira como um instrumento mesmo de transformação da realidade social, e o professor, ele transforma muito a realidade social, ele tem esse imenso poder, mas de uma forma imediata, de uma forma mais demorada, mais a longo prazo. Eu senti a necessidade de ver essa mudança acontecendo, essa transformação acontecendo, e foi aí que eu descobri o Ministério Público Federal, né? Eu descobri o Ministério Público Federal pelos seus expoentes acadêmicos, né, em primeiro lugar, assim. Então, o Ministério Público Federal, ele tem essa característica, né, de incentivar os seus membros a fazerem mestrado, fazerem doutorado, né, estudar fora do país. Tem vários que são professores, né, então comecei a conhecer o trabalho da doutora Ela Vieco,
também da doutora Débora Duprá, enfim, a produção acadêmica que eles escreviam, os entendimentos que eles tinham, né? Depois conheci o Daniel Sarmento, simplesmente me apaixonei pela carreira, né? E decidi que eu queria a carreira do Ministério Público Federal. Quando eu estava terminando o mestrado, eu já queria me encaminhar para a carreira pública, eu saí do escritório de advocacia, né, o mesmo que eu estagiava, fiquei pelos 3 anos do mestrado, tive a sorte de ter um chefe que me apoiava muito no estudo, então eu conseguia conciliar, eu consegui conciliar a elaboração da dissertação com o trabalho no escritório, né, eu trabalhava em meio período só. Em São Então, Paulo ou Ribeirão? em Ribeirão Preto, Ah, por sim. um ano, eu viajei por 2 semestres, né, fazia bate e volta para ter aula 1 ou 2 dias, né, lá em São Paulo e voltava. Bacana. E aí, quando eu estava terminando o mestrado, saiu o concurso para analista jurídico do Ministério Público de São Paulo, né? E eu achei que seria excelente, assim, uma excelente oportunidade de começar a fazer essa transição, né? Eu consegui fazer um estudo de reta final muito bom. Eu tinha, claro, né, tinha alguma base da faculdade, né, mas ainda não tinha estudado para o concurso, então eu consegui fazer uma reta final boa e deu sorte de cair o que, o que eu tinha estudado, né, assim. Nesse concurso eu passei mais por sorte do que por mérito, né, mas assim, veio a calhar, eu fiquei 3 anos no Ministério Público de São Paulo, né, Legal. fui trabalhar no Vale do Ribeira, né, saí de Ribeirão Preto, fui para o Vale do Ribeira, que para quem não é de São Paulo, é a região mais pobre, né, do estado de São Paulo, com menos estrutura, Registro, né, né? Registro, isso. Eu trabalhei em Juquiá e morei em Miracatu. Depois, no Ah, finalzinho, legal. morei em Registro. Então, tive a oportunidade de trabalhar numa comarca bem pequena, né, de 20 mil habitantes, metade na zona rural, e trabalhar com uma promotora incrível, assim, que tinha a mesma visão de Ministério Público que eu tinha, né, era o medo que eu tinha, assim, será que aquilo que eu via em teoria se aplicava na prática, né, e eu tive a oportunidade de trabalhar com uma promotora incrível, a doutora Maria Fernanda Balsalobre, e aí foi aí que eu consolidei, de fato, assim, é isso que eu quero mesmo, né? E estudei para o Ministério Público Federal, né? Fiz curso ênfase por um ano, né? Ah, Depois, legal. quando eu comecei na verdade, eu fiz por 6 meses, e aí, depois de um certo momento, começou a ficar muito pesado o trabalho e o estudo, e aí eu usei os materiais, né? E, enfim, eu direcionei todo o meu estudo para o MPF, né? Assim, senão a gente vai ficar uma hora inteira falando da minha preparação, né? Mas assim, eu acho que as partes principais, né? Sim, sim. Eu, 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 eu fui muito flexível no meu estudo, no seguinte sentido, de me adaptar às circunstâncias, né? Eu fiz um planejamento, que é hiper importante, né? Mas, por exemplo, o edital do MPF saiu antes do que eu imaginava, né, antes do que eu tinha me programado, ainda em 2016 isso, né? Então eu não tinha terminado o, o ciclo completo de estudos, né? Então eu tive que me adaptar, fazer um estudo de reta final, né? Fiz a primeira fase, para quem já estudava nessa época, né, vai saber, o concurso foi suspenso no dia seguinte, né, antes de divulgarem o gabarito, né? Nossa. Então ficou por 1 ano e 5 meses suspenso, Ah, ele ficou né? pendurado, né? É. Pois é, sem a divulgação do gabarito, e eu não tinha a menor ideia de como eu tinha ido. Na verdade, tinham divulgado os gabaritos paralelos, né? Assim, professores divulgaram. Por esses gabaritos eu não passaria no G4. Né? Então essa era a minha situação. Ficaria por Que 2 tem as questões, se eu não me mínimas em engano. cada grupo, né? Exatamente. Eu E aí eu rodei falei, assim olha, também quando eu fiz. é, pois é. E muita gente acaba ficando. O G4 nos últimos concursos do MPF, que é o grupo de penal e processo penal, é um grupo assim tradicionalmente muito difícil, né? Assim, muito específico, na verdade, né? Todos os concursos Exato. são difíceis, mas É ele é para muito quem está estudando a específico, área né? mesmo, né? Exatamente, para quem faz um estudo para o MPF, lê a matéria daqueles autores, né? O Douglas Fischer na época. Enfim, e aí eu tive que me adaptar, né? Assim, eu tive o que eu vou fazer agora, né? Não sei se eu passei, se não. E eu estava gostando muito do meu trabalho no MP de São Paulo, né? Então, eu gostava muito de trabalhar com infância e juventude, por exemplo, com os temas de direitos humanos, né? Proteção a idosos, saúde.
e tal. Eu falei, pô, eu seria feliz, seria realizado, né? Então, foi a primeira vez que eu abri minha cabeça para outros concursos, né? Porque até então só estudava para o MPF. E Interessante. então comecei a estudar para os Ministérios Públicos Estaduais também, então acabei passando em algumas primeiras fases, fiz segundas fases, né? Cheguei na Oral do Rio Grande do Sul. Ah, já foi rodar o Brasil, né? O normal, Pois né? é, passei para a segunda fase em Mato Grosso do Sul também. Legal. E, E sempre e, MP. Isso, e passei em São Paulo também, né? Passei para a segunda fase em São Paulo. Nessa época eu falei, o concurso do MPF ainda estava travado, né? Sem uma definição. Falei, pô, talvez seja aqui meu caminho, né? Assim, então, estudei intensamente, assim, acabei abrindo mão do estudo para o MPF nesse período, me dediquei totalmente ao MP de São Paulo e acabei tendo a reprovação mais dolorosa, né? Desse Hum. meu período de estudos. Reprovei na segunda fase por 0,05. Depois do recurso. É, antes do recurso, né, eu recorri, não consegui aumentar nada, mas por incrível que pareça, foi essa mesma, não foi meio ponto que me tirou, foi 0,05. É, Né, essa é de doer, né? eu fui o primeiro dos reprovados. Né, Eu sei como é que é isso. então, então foi muito, muito dolorido. Né, e naquela época eu já estava com a cabeça no Ministério Público Estadual. Mas, enfim, depois, olhando para trás, foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido, assim, porque, enfim, foi Sim. uma dor. Foi muito doído. Depois eu acabei, dessa reprovação, conseguindo transferência. Fui trabalhar em Piracicaba, no Ministério de São Paulo, lá em Piracicaba. Também foi uma experiência muito bacana. E nessa época foi retomado o concurso do MPF. Né? E aí eu tive aquele desafio de retomar os estudos de onde eu tinha parado. Né? Eu tinha parado totalmente de estudar internacional, tributário, Puxa. etc. E, enfim, e aí já tinha a perspectiva de aprovação, porque nessa época, quando retomou, já divulgaram um gabarito, né? E eu estava por uma só. E tinham três, assim, com fortes indícios de que poderiam ser anuladas, né? E, e aí, enfim, e aí eu tive que voltar a estudar. Nessa época eu estava na prova oral do Ministério Público do Rio Grande do Sul, então eu tive que fazer uma opção, abrir mão da oral do Rio Grande do Sul para estudar para a segunda fase do MPF. E, enfim, acabei chamando um professor que hoje é meu colega, né, que é o Ricardo Melo, que me ajudou a estruturar os estudos, né, a estudar para a segunda Legal. fase, foi essencial, né, e acabei indo assim, seja o que Deus quiser, né, assim, não estava me sentindo preparado, mas deu tudo certo, acabei Foi o passando último com a... concurso, né? Foi, o último concurso, o 29º, né, e eu acabei tendo a sétima melhor nota ainda Puxa, da segunda fase, né? Assim, muito bom. foi bem bacana. Eu vi que assim, aquele foi fruto daquele estudo bem específico que eu tinha feito tempos atrás, né? Legal. E tinha dado certo. E aí foi até o final. Aí, Thales, isso que você está falando ilustra uma coisa que eu tenho falado para o pessoal aqui há um bom tempo. Sim, várias coisas que você falou eu até marquei aqui, mas isso em específico. O concurso paralisou, ficou ano paralisado, né? Ano e pouco. Você Uhum, correu atrás de outras coisas, foi ter outras experiências, fazer outros concursos. Você com certeza amadureceu enquanto concurseiro aí nesse período, estudou outras coisas, sem tomou dúvida. contato com outra forma de estudo. E eu não tenho dúvidas que você ter lidado com essa situação, como você lidou, é o que te ajudou. Eu sempre falo pro pessoal, o que não depende de você, não adianta você ficar se remoendo lá no seu quarto. O concurso suspendeu, não interessa, podia estar na prova oral, esperando o resultado do título. Se o concurso suspendeu, não depende de você fazer aquele concurso andar, pense no que depende de você. Você pensou, você falou, tem outros Perfeito. concursos abertos, vamos tentando, vamos estudando. E aí a segunda coisa que eu queria conectar é essa coisa do grupo de editais. Muitas pessoas perguntam aqui para mim, mas dá para fazer mais de um tipo de concurso? MP estadual com federal, juiz federal com juiz estadual? Eu sempre falo, se o grupo de edital for parecido, que nem MP e MP federal, não são as mesmas matérias. O MP federal, que nem você bem lembrou aí, cobra pesado direitos humanos, direito internacional público e privado, econômico, cobra algumas coisas que não vai ter lá na estadual. E, mesma coisa, estadual tem coisas que não tem na federal. Mas dá para juntar isso e, de certa maneira, fazer as duas coisas, as duas frentes,
porque senão você fica travado, e aí se acontece uma circunstância igual essa, o concurso para, ou não sai concurso igual está agora. Inclusive tem um rapaz aqui no YouTube que pergunta por que o concurso só sai de 10 em 10 anos no MPF. Então, quando acontece uma circunstância dessa, você tem aonde fazer prova, e eu acho que isso é bem legal mesmo, por isso que eu estou destacando, que eu achei bem interessante. E só para fazer uma perguntinha que eu fiquei em dúvida aqui, sobre o mestrado, você fez em que área? Penal mesmo? Eu fiz em Direito Penal, isso. Ah, Eu fiz o meu legal, TCC legal. e o mestrado em Direito Penal. E Bacana, eu achei que você assim, tinha feito direitos humanos, mas muito bom. hoje minha atuação acaba sendo até mais encaminhada, né? Mas eu vou falar disso, mas tem bastante a ver com penal, assim, mais do que a gente Aham. imagina. E só para aproveitar, né? Assim, acho que tem muita gente que estuda, que está Opa, acompanhando, né? Assim, três coisas que olhando para trás eu extraio de aprendizado do meu período de estudos, né? É planejamento, flexibilidade e resiliência, né? Planejamento, eu sempre planejava, né, o que eu ia fazer, não era um estudo aleatório, né? Eu estudava, por exemplo, esse estudo de reta final que eu fiz para o MPF, né? Eu estudei o que estava, tinha caído mais na primeira fase eu selecionei o que tinha caído mais na primeira fase, fiz esse estudo, né? Então não foi algo aleatório. Flexibilidade para adaptar os estudos diante de novas circunstâncias que se apresentam, né? Das situações que não estão no nosso controle. E resiliência para aham. continuar caminhando mesmo quando as coisas não estão bem, assim, porque era muito comum, assim, eu trabalhava, viajava, né, porque desde essa época minha noiva morava em cidade diferente, né, então durante todo o meu período de estudo eu morava numa cidade diferente da minha noiva, da minha família, dos meus amigos, então eu trabalhava, estudava, viajava, então assim, eu chegava a quase burnouts, assim, várias vezes, assim, eu chegava à exaustão, né? Então eu tinha semanas boas e ruins, né? Mas eu seguia caminhando do jeito que Legal. dava, né? Então isso foi um aprendizado importante. Muito bom mesmo. E só para avisar para o pessoal que está chegando agora, inclusive, muito obrigado. Estou vendo que a gente está tendo bastante pessoas aqui interessadas no assunto. Eu vou deixar essa live salva aqui no meu Instagram e até amanhã, na hora do almoço, eu coloco lá no meu canal do YouTube. Então, quem não está seguindo no canal do YouTube, já começa a seguir, porque lá dá para assistir em 2 vezes, fica mais fácil. O layout vai ficar melhor no YouTube também. E para a gente continuar aqui, para quem chegou agora, a gente está conversando aqui com o Thales, que ele é procurador da República, né, um membro do Ministério Público Federal. É importante a gente pontuar que esse é um cargo paralelo ao Ministério Público que a gente conhece, o promotor de justiça, só que na área federal. E aí o Thales vai contar, ele já falou sobre o concurso, o preparatório que ele fez, como que foi a luta até o concurso. Agora a gente vai começar a falar a vida após a posse, como que foi aí o ingresso do Thales na carreira do Ministério Público Federal. Todo mundo ama o MPF. Já vi muita gente entrar na magistratura federal e depois ir para o MPF, mas eu não lembro de ter visto alguém entrar no MPF e vir para a magistratura federal. Então, eu queria saber o que acontece aí dentro do MPF, como que é esse trabalho. Algumas coisas eu até sei que eles têm de vantagem, que eu fico com inveja dos procuradores da República que eu trabalho. Mas agora a gente quer saber do Thales aí, a opinião dele. Já tem uns 2 anos, então, no MPF, né, Thales? Já. Deixa eu só, eu cometi um ato falha aqui, eu esqueci de comentar do conciliar os concursos, né? E só para não deixar, eu acho que dá super para quem tem esse interesse, essa vocação para Ministério Público, dá super para conciliar estadual e federal. Vou até dar um jeito depois, eu te mando, você disponibiliza. Eu tinha um cronograma, né, conciliando as duas. Eu acho super possível. Eu tinha um tronco comum e os troncos específicos, né? E eu acho que é super possível. Mas falando sobre a Legal. carreira, Thales, só para. Eu acho que talvez as coisas estejam mudando. Tem duas colegas aprovadas no meu concurso que estão hoje no TRF3, que não chegaram a tomar posse, né? Não se animaram Ah, de começar a carreira no Norte. E porque tem tem essa alguém questão. então, né? É, mas desde que eu entrei, né, eu tomei posse em janeiro de 2019, né? E desde que eu entrei, eu estou lotado em Araguaína, no norte do Tocantins, que é a segunda maior cidade do Tocantins, né? Que eu acho que assim eu tive muita sorte porque me permitiu um aprendizado amplíssimo assim em termos de atuação no Ministério Público Federal. É, 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 assim, a PRM de Araguaína ela abrange 52 municípios, né? Então é uma dentre as PRMs com dois procuradores só, né? Então dentre as PRMs é uma das com maior volume
e também diversidade de serviços, porque a localização permite isso, né? Nós temos uma estrutura muito boa, com sede própria lá, analistas, temos servidores técnicos também, viaturas. Lá hoje são 3 juízes federais do TRF1 atuando, 2 titulares, 1 substituto, 5 delegados federais, então que dá um bom andamento assim, para as coisas, né? E lá tem, enfim, atuação em praticamente todas as áreas do MPF. Eu até anotei aqui tudo, assim, um pouco de tudo que a gente acaba fazendo, né, para não deixar esquecer. Mas eu vou começar pelo principal, né, que eu acho que de aspecto penal e de combate à corrupção, sem dúvida, o que tem mais são as ações contra agentes públicos, principalmente prefeitos, né, são 52 prefeituras, né, então todas elas de quase municípios muito pequenos, né, que dependem de transferência de recursos federais, né, principalmente nas áreas de educação e saúde. Então a gente tem um volume grande, né, de ações de desvios públicos, né, de crimes de responsabilidade da lei de prefeitos, também de crimes de licitações, né. No âmbito criminal, a gente tem bastante estelionato previdenciário, que eu acho que é uma realidade em todo o Brasil, né. Crimes de moeda falsa, contrabando também, que acaba sendo algo comum. Uma especificidade lá, a gente tem muito crime de uso de documento falso, porque tem uma rodovia federal, que é a BR-253, chamada Belém-Brasília. Belém-Brasília. Um volume muito grande de veículos lá, então acaba tendo muito, né, uso de documento falso, CNH falsa, né, registro de licenciamento de veículo falso, né, e isso é o que dá mais volume. Mas tem umas coisas diferentes que aparecem de vez em quando também. Então, eu já tive a oportunidade de atuar, por exemplo, em casos de crimes cibernéticos, pornografia infantil, por exemplo, inclusive desde o começo, né, quando chegou para a gente a representação, então a gente fez a instrução, fez a coleta do material, né, que tem todo um regramento específico, né, para você fazer a correta custódia da prova. Também crimes de racismo cometido pela internet, né, no caso era contra povos indígenas. Então, tem uma atuação que acaba sendo bem diversificada também. Acabamos tendo crimes financeiros, lá também alguma coisa, porque é uma área bem rural, né, com bastante atividade, principalmente na pecuária, e muitos desses produtores rurais buscam financiamentos específicos para a sua atividade, né, e alguns acabam obtendo de forma fraudulenta. Né? E então, aí depois também pega um financiamento para uma coisa e não faz. E aplica em outra, exatamente. Exatamente. Então acaba tendo isso. É até um pouco comum lá. E o que eu acho que mais bacana, assim, mais diferente que eu tive a oportunidade de trabalhar lá no criminal foi com relação aos processos de justiça de transição. Porque ali, naquela região do norte do Tocantins, foi onde teve, foi o sudoeste do Pará, o sudeste do Pará e o norte do Tocantins, né, onde teve a guerrilha do Araguaia. Isso. E o Brasil teve a condenação, né, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, no caso Gomes Lund, e aí houve essa necessidade de se investigar nesses crimes. Né? Então, foi criado no âmbito da segunda Câmara de Coordenação e Revisão do MPF um grupo de trabalho, né, para investigar, né, pelo menos para traçar as diretrizes de investigação, né, o GT Memória e Verdade. E aí vários procedimentos investigatórios foram instaurados, né, principalmente em Marabá, no Pará, mas também em Araguaína, no Tocantins. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em uma investigação e um pique desse caso, e também em um processo efetivamente. Então foi uma situação de grande aprendizado, assim, né? Ter que se debruçar sobre isso e tal. E também temos feito muitos acordos de não persecução penal atualmente, né? Assim, a maioria desses crimes que eu falei admitem. Também tive a oportunidade lá de participar de um acordo de colaboração premiada, né? Que também não é tão comum. Tinha operação lá? Tem atuação. Não, na verdade, não nasceu de uma operação. Era uma investigação comum que resultou numa medida cautelar. Quando o investigado teve essa medida cautelar contra si decretada, ele procurou o Ministério Público Federal para fazer o acordo. Né? Depois até foi para o tribunal, mas eu participei de tudo. Então foi bem bacana também. Perguntaram aqui sobre eleitoral.
E aí, tem alguma atuação? Não, no eleitoral não. No eleitoral, nós temos nos estados, né, os procuradores regionais eleitorais, né, que são, na maioria das vezes, eles estão lotados na capital, né, no caso de Tocantins é Palmas, e nas zonas eleitorais acabam trabalhando os promotores eleitorais, são membros dos ministérios públicos dos estados, né, então ainda não tive oportunidade. Né. Mas para quem gosta de eleitoral, por exemplo, tem o cargo de procurador regional eleitoral, né, que tem um mandato, né, uma função, na verdade, e também tem os auxiliares, né, tem o auxiliar de propaganda e tal, então quem gosta pode se encaminhar mesmo ainda não estando lotado em Bom, capital. eu achei que só tinha que estudar para concurso mesmo e depois esquecer. Não, quem não quiser não vai nunca precisar atuar em eleitoral, diferente do Ministério Público Estadual, né? Eu achava engraçado o concurso de vocês ter eleitoral, que quase não tem na prática, e não tem previdenciário, que vocês acabam tendo que ver previdenciário. Né? Não tem como escapar. Pois é, bastante atuação em custos legis de previdenciário e também em mandados de segurança, né? Mas nós, pelo menos nesse tipo de caso, a maioria das vezes a gente não entra no mérito. Não sei como os procuradores atuam em Franca. Né? Mas, não, a maioria não. A gente faz análise de regularidade formal mesmo, porque o volume de serviço não permite, né, assim, uma atuação tão focada no custos legis. Né? A gente tem uma demanda muito grande de tutela coletiva, né, principalmente em PFDC, questões relacionadas a direitos humanos, especificamente conflitos fundiários, e também de sexta Câmara, né? Povos indígenas, comunidades tradicionais. Né? Conflitos fundiários porque tem muita terra da União ali, por todo o norte, né, na verdade, em Tocantins, e tem alguns projetos de assentamento que foram criados, mas não estão com estrutura ainda, então a gente precisa atuar para dotar de infraestrutura, entrando com ação quando é preciso, mas principalmente o que acontece é o seguinte, essas áreas não são destinadas à reforma agrária, né, grupos de camponeses, de trabalhadores rurais ocupam para reivindicar, né, a destinação constitucional dessas terras, e elas acabam sendo reivindicadas por outros particulares também, às vezes grandes fazendeiros, fazendeiros vizinhos, isso gera situações de tensão que a gente tem que trabalhar, né? Isso demanda muito, né? Isso atuação... no Mato Grosso do Sul é terrível ali a discussão. Pois é. É uma atuação complexa, assim, porque são vários fatores. Não é só o direito à reforma agrária que não está sendo cumprido, né, por não ter destinação adequada para aquela terra da União, mas também a situação de violência, que é urgente, que a gente tem que lidar, né, assim, trabalhar em ações de reintegração de posse, que muitas vezes foram propostas na Justiça Estadual, né? Sim. Enfim, tem a questão isso toda que você humanitária. me faz pensar no que você falou no começo aqui. Quem chegou agora não viu, o Thales mencionou sobre a intenção dele quando ele meio que deu um tempo ali na carreira acadêmica. Não vamos falar abandonou, né, Thales? Eu sei que você é um professor, que está se dedicando aí. Deu um tempo na carreira acadêmica para se dedicar aos concursos. Ele falava da necessidade de sentir no sangue dele ali a discussão social, a discussão de se sentir importante nessa discussão. E aí, lembra, quando eu falo para as pessoas aqui, quando alguém me pergunta sobre vocação, eu falo assim, vocação é uma palavra difícil até de definir, mas a gente pode pensar em determinados perfis. O perfil que ele me narrou desde o começo dessa conversa aqui com a gente é o perfil típico de quem quer integrar o Ministério Público Federal. Alguém que quer fazer a diferença, alguém que quer ir lá resolver, alguém que quer participar, alguém que quer tomar parte. Isso não é normalmente o perfil de quem vai ser juiz. Porque se o juiz começa a fazer isso, ele já começa a botar o pé pelas mãos ali, mais atrapalha do que ajuda uma investigação, uma apuração. Então, é interessante a gente perceber isso. E quem quer viver no sangue mesmo, quem quer emoção correndo no sangue, às vezes era o caso de pensar até numa delegacia de polícia, né? Porque aí é um passo adiante disso que a gente está falando. Mas é legal perceber isso, que a gente tem os perfis. E parece, Thales, eu espero que você também sinta isso aí, que você se encaixou muito bem no perfil que você procurava, né? O MPF e a atuação social do MPF é, inclusive, muito maior, normalmente, do que o MP estadual, né? Perfeito. Eu me encontrei muito, e assim, sou muito realizado um trabalho que eu faço, e eu acho que assim, o MPF ele tem a sorte também de ser uma instituição muito plural, então assim, a gente tem vários perfis diferentes de procuradores em sentido de entendimentos, mas até de posturas, né, assim,
Mas, sem dúvida, eu acho que o Ministério Público de hoje, ele é um Ministério Público que demanda uma atuação mais resolutiva, né, mais próxima do problema, mais criativa, né, porque o Judiciário, infelizmente, ele está afogado, né, assim, ele está ultra recheado de casos, né, assim, tendo que lidar com múltiplas demandas, né, então, sempre que possível a gente conseguir evitar a judicialização, conseguir atuar buscando um consenso, né, buscando... E até porque muitos casos são complexos porque juridicamente não se tem a resposta, não se chega à resposta certa, porque são situações de conflitos de direitos, Sim, conflitos e se de confia demais valores. no direito para resolver isso, né? Exato, exatamente. Então, muitas vezes, a pacificação social ela é atingida por meio do diálogo, ali buscar um consenso, uma solução que seja aceitável pelas partes envolvidas, né, muito mais do que E o corpo a seria... corpo, né? Exatamente. E eu vejo isso muito na atuação com os povos indígenas, né? Nós temos aqui na região 3 povos indígenas, os Apinagé, os Carajá, Xambioá e os Craô, né? Temos também comunidades quilombolas, temos comunidades tradicionais, ribeirinhas, camponesas, extrativistas, e que a atuação é basicamente em 2 grandes linhas, né, de políticas públicas, garantir políticas públicas adequadas de saúde, de educação para essas pessoas, para essas comunidades, e uma outra linha de proteção territorial, porque elas têm constantemente seus territórios ameaçados, né, elas têm uma Sim. relação especial com o território, né, os seus modos de viver, de fazer, criar, tão atrelados ao território, e necessitam sempre de... Então, é importante estar, eu sempre posso, eu conheço todas as terras indígenas daqui da região, sempre que posso vou, estou perto, fazemos reuniões para conhecer de perto as demandas. Às vezes temos situações de conflito, né, uma questão ambiental, de um lado, uma prática da comunidade tradicional que, em tese, causaria algum dano ambiental, enfim. Então, a gente tem que lidar, né? Ver como lidar com a situação enfim, nem sempre o direito oferece a resposta mais adequada para a situação. Sim, sim, é. E aí, nesse ponto, quem tem o perfil, assim, a vontade que você tinha e entra para o judiciário, porque você, não, eu quero decidir, eu não quero ficar pedindo nada, não, eu quero resolver decidindo. Aí, de repente, ele descobre, aí falando pelo meu lado, que é a minha experiência, que o judiciário, sozinho, ele não pode e não deve fazer nada, porque o judiciário ele precisa dos atores ali dentro. Eu até olho algumas coisas, às vezes, e penso, nossa, essa situação poderia ser feita de outra maneira. Mas eu penso, mas não compete a mim ficar... O máximo que eu faço quando está na minha alçada enquanto autoridade pública é dar conhecimento para as autoridades que têm a correspondência constitucional para tomar providência. Mas eu não posso ficar resolvendo o problema. Aquela figura do juiz que pega a arma dele e sai na cidade inteira querendo resolver os problemas da cidade. Isso não faz sentido, não compactua com o perfil que o judiciário precisa ter enquanto um órgão que vai julgar o conflito que vai ser posto para ele. Se eu vou julgar, como é que eu vou já apontar que alguma coisa está errada ou está certa? Eu não posso apontar previamente. Eu tenho que esperar que alguém aponte. E por isso que esse perfil, vestir bem essa camisa para quem está no MPF, faz a diferença. Todos os lugares que eu trabalhei em que tinha representantes do MPF que compreendiam essa dimensão social, essa importância social do cargo, é uma diferença muito grande. E aqui fica o meu registro público a todos os procuradores da República com quem eu tomei assento numa sala de audiência, por exemplo, ou nos trabalhos frios aqui do computador, dos papéis, né? Em geral, eu percebo uma diferença muito grande no perfil dos procuradores da República quanto a esse comprometimento com o lado social e proteção de direitos humanos, tanto no aspecto positivo quanto negativo. Você mencionou aí vários aspectos positivos, mas é legal a gente lembrar também dos aspectos negativos, né? Na proteção do direito penal, a MPF impetrando HC de ofício, MPF pleiteando nulidade em processo porque reconhece que daquele jeito ele não queria atuar no processo, esse tipo de situação. A hora que eu vi, eu falava, não, realmente é esse o papel do MP que a gente espera, né? Ele ajudar o juiz a dar uma decisão o mais próxima possível do justo. Então, o MP chegou à conclusão que o sujeito tem que ser absolvido, ele vai lá e coloca a petição, absolva, não tem problema. E por aí vai, né? Então,
diria, ousadia do MPF, pelo menos em todos, e olha que eu já cheguei a atuar aí com pelo menos uns 20 procuradores da República na minha carreira. É uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu até falo, não, interessante, dessa forma eu toparia ser do MPF, porque ficar crucificando pessoas eu tô fora, né? Mas aí é um perfil interessante esse, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você falou uma coisa bacana, né? Assim, da nossa proatividade, da proatividade do juiz. Eu acho que é muito importante um procurador proativo também. Mas a gente tem que ficar sempre muito atento aos limites da nossa atuação, né? Eu sou um procurador muito proativo, né? Se eu vejo uma notícia de violação de direito, eu autuo, distribuo para mim, para o colega, né? Para a gente tomar providência. Mas eu acho que a gente tem procuradores proativos têm que tomar muito cuidado para não virarem xerifões, assim, Sim. né? E então a gente não é dono da cidade. Ainda mais aí em Araguaína, né? É, não, exatamente. E no sentido de nós não podemos nos portar, né, como paladinos da moral, de tudo, e sair querendo resolver tudo que está, não está. Tem que ficar sempre muito atento à nossa esfera de atribuições. Perfeito. Dá para Assim, fazer trabalhar... muito mais dentro da atribuição. Né? Perfeito, perfeito. E sempre pelas vias formais, né, sempre sim. pelos meios formais, né, sem jeitinho, então sempre fico atento para isso, né, assim, porque essa é uma linha que, dependendo do perfil, é fácil de cruzar. E Né? se tiver que puxar a orelha de alguém, puxa a orelha de alguém, né? Não Perfeito, fica perfeito. protegendo. Né? Perfeito. E Isso é então, legal. assim, é muito importante, eu sou bem assim, rigoroso no acompanhamento, por exemplo, de execução de políticas públicas, né, dos gestores, na aplicação de recursos destinados às áreas, enfim, que demandam, né, saúde, educação, que tem as transferências obrigatórias, as políticas públicas de proteção de direitos humanos, né, dos grupos vulneráveis. Mas sempre que eu estou nessa atuação, eu sempre fico atento, sempre me policio para lembrar, olha, o MPF não é o gestor público, né? Então, até onde vai a esfera de liberalidade do gestor para aplicar o seu orçamento? Não é você que escolhe, né? Exato. E a partir de que momento ele vai estar agindo de forma omissiva, de fato, né? Vai estar, a conduta dele vai estar configurando uma omissão constitucional que ele deixou de aplicar o mínimo existencial para aquela área que a Constituição impõe. Né? Então, é uma coisa que eu acho que também é super importante. Qualquer um que pretenda seguir a carreira do Ministério Público deve ficar sempre atento. Né? Nós não somos xerifes, também não somos os gestores públicos. Né? Então, sempre observar os limites da atuação. Né? Não tem dinheiro para tudo. Exato, exatamente. Perfeito, eu concordo integralmente. É exatamente isso que eu menciono para o pessoal aqui. Perfil é isso, você entender que você pode fazer a diferença, mas fazer a diferença não significa que você vai fazer tudo, que você vai pôr a capa do Batman e resolver os problemas lá de Araguaína City. Né? Exatamente. Não é assim que funciona, você tem que ter os seus limites também. Procurador não é super-herói, né? Não é... Perfeito. Agora, Thales, o pessoal gosta muito de saber aí sobre além, claro, da atuação, que é muito interessante, porque define isso do perfil, mas também gosta de saber do dia a dia da profissão, dos bônus e ônus de ser um procurador da República, um membro da MPF. Antes de entrar propriamente nisso, eu fiquei devendo duas perguntas aqui que vieram pelo Instagram, que eu achei interessantes, eu até anotei para não perder aqui. Primeiro, o pessoal está querendo saber da sua bola de cristal, quando é que sai o próximo concurso. Eles vivem perguntando da minha aqui no TRF3. Não, pois é, eu não vou responder, porque eu não sei realmente, e eu acho que nessa altura do campeonato ninguém vai saber, né? Na verdade, a gente ano passado tinha um dado objetivo, que era uma declaração do secretário-geral do MPU, falando que ia ter concurso antes da pandemia, e depois que começou a pandemia, ninguém mais falou de concurso. Então, assim... Tá igualzinho o meu, então. Assim, então... O meu saiu a banca, saiu tudo, veio a pandemia. Realmente, se eu falasse alguma data aqui, seria, assim, mera e absoluta especulação, e baseada em nada. Então estamos no empate. Assim, um dado objetivo, né? Faltam 3 do meu concurso para tomarem posse, né? Certamente vão tomar esse ano, não tenho dúvidas, já tenho cargos vagos suficientes. E vai ter cargos vagos para isso, né? Assim, agora, quando vai ser, eu não sei, mas assim,
historicamente, todos os PGRs gostam de ter o seu próprio concurso, gostam de dar posse, né? Mas, sinceramente, não saberia dizer quando vai ser. Vai Assim, saber. eu acho que depende também da pandemia, né? Mas, assim, eu acho que o último concurso começou em 2016, né? Então, acredito que não deva demorar mais que... Acho que não deva passar do final do ano que vem o novo concurso. Mas é Legal. palpite, é Então, palpite. beleza. A outra pergunta que fizeram que eu achei legal também, e a gente sempre fala disso quando vem aqui os nossos convidados especiais, é sobre o curso de formação. Como que funcionou o seu curso? Você é do último concurso, vai ser ótimo você poder Uhum. falar sobre ele. Bacana. O curso de ingresso e vitaliciamento, né, do MPF, a nossa escolinha, né? Ela tem a carga horária de um curso de especialização, né? Se você fizer um TCC ao final, ela te dá o título também, Não, né? mas até isso vocês são melhor do que a gente, não é possível. E ela, dos últimos concursos, ela tem sido feita de maneira espaçada ao longo dos 2 anos, ao longo de todo o Vai te estágio probatório. convocando durante. É, Puxa, legal. exatamente. Então, e dividido em turmas, né? Não todos ao mesmo tempo, né? Não é o Big Então, Brother do início lá. não. Eu tive muita sorte que, na época que eu peguei, podia fazer uma coisa que não pode fazer mais, que era ter escolas descentralizadas, né? Ter sedes descentralizadas do curso. Então, por exemplo, a primeira foi em Brasília, né? Uma primeira semana, logo após a posse, e a segunda foram 2 semanas em Manaus, né? Para a gente conhecer a realidade. Então, na verdade, foi 2 semanas no Amazonas, uma semana em Manaus Ué, e é uma ideia boa, hein? a outra semana no interior do Amazonas, né? Na cidade de... Gente, não vou lembrar, depois eu lembro. Mas no Rio Negro, né? No E norte? Novo Airão, Ah, legal. na cidade. Então a gente teve muito, como quase todos nós estávamos lotados na região norte, foi uma oportunidade incrível, assim, de muito aprendizado, estudamos muito as questões ambientais e tivemos contato com a comunidade, né? A gente Puxa, participou de um muito bom. projeto da PR Amazonas, chamado MPF na Comunidade, que o MPF se desloca até as localidades mais longe, entra em contato direto, faz audiência pública, faz visitas, inspeções, né, e tem esse contato direto com as comunidades, né? Então foi bem Muito bom. bacana. No nosso curso de formação foi numa paulada só, 4 meses. Eu nunca assisti tanta aula na minha vida. Eu não era muito fã de aula, nem na época de faculdade, nem cursinho, não fiz preparatório completo, intensivo, nem nada. De repente eu cheguei num curso de formação que tinha aula de manhã, começava às 8 da manhã, e ia até às 7 da noite, quando alguém não ficava fazendo perguntas pro palestrante, né? E aí a gente tinha aula todo dia, de segunda a sexta. Eu tava ficando louco naquele curso de formação. E aí terminou o curso de formação, até hoje nem o certificado do curso eles me entregaram ainda. Então, assim, a gente vive uma situação na magistratura federal, e é por isso que está perdendo os juízes federais tudo para o MPF. Ainda bem que não tem mais concurso MPF. Eu não sei como é que está a situação agora com meus colegas que entraram, do meu concurso que entraram depois de mim, porque quase todos entraram já com pandemia, né? Estão tendo que fazer à distância. Não sei como é que vai ficar depois da Ah, é pandemia, se vai verdade, ser né? tudo à distância, né? Porque o custo A é pandemia infinitamente quebrou a perna menor, né? também. É. É. Mas E assim, a minha experiência foi boa, eu aprendi bastante. Não, eu tô falando brincando aqui, mas foi bacana também, porque foi uma experiência em que a gente teve um contato muito próximo entre a gente brincava lá que a gente estava confinado praticamente num Big Brother, né? Porque a gente ficou 4 meses, o dia inteiro, um em contato com o outro. E ao Então a mesmo gente criou hotel, uma né? familiaridade muito boa, a turma do concurso, e ao mesmo tempo a gente troca muita figurinha ali, né? Desde aquela época da EMAG até hoje, a gente conversa sobre casos, a gente tem a oportunidade de desenvolver a potencialidade na profissão junto. E isso é um ponto positivo aí. Ou seja, eu gostei mais da parte de estar em contato com os colegas Uhum. do que propriamente de fazer as aulas. Mas faz parte, cada um tem um gosto. Agora me fala uma Perfeito. coisa: todo mundo pergunta sobre remoções. E você está em Araguaína por vontade sua, né? Porque eu acho que você já conseguiria ter removido daí se quisesse. Pois bom, você até tinha falado dos ônus e bônus da carreira, né? Então eu vou aproveitar e já vou inserir nos ônus, né? O MPF é uma carreira nacional, né? É diferente da Justiça Federal, que tem as regiões, né? Então, tradicionalmente, as lotações iniciais são no norte do país e nas regiões de fronteira, né? Que tem muito trabalho
e trabalho complexo, né? Então, o que não é de forma nenhuma ruim, eu fui sabendo disso, querendo ter essa experiência de trabalho, querendo trabalhar com comunidades indígenas, querendo trabalhar na Amazônia, mas se a carreira não está andando de uma forma adequada, se mínima, se a carreira está travada, né, falar a palavra correta, se a carreira está travada, isso vai te impor um custo pessoal muito grande. Né, assim, Araguaína eu tenho sorte porque é uma cidade muito boa, é a segunda maior cidade do estado do Tocantins, uma cidade com infraestrutura boa, uma cidade pujante, tem serviços, né, e só que ela é muito longe da cidade onde mora minha esposa, minha família, né? Eu sou do estado de São Paulo, minha esposa é de Minas Gerais, então traz um custo pessoal grande, né? E atualmente está difícil, assim, a carreira está realmente muito travada, né? É quase inacreditável, né? Assim, porque ano passado, que foi o ano do começo da pandemia, a maioria dos ministérios públicos teve muitas aposentadorias, o Ministério Público de São Paulo teve muitas aposentadorias, o Ministério Público do Tocantins teve quase 10% da carreira pediu aposentadoria, né? Enfim, foi um fenômeno que e no MPF ninguém, quase porque o ninguém povo pediu. gosta, né? Enfim, então assim, tá, como deixou de expandir, né, a Justiça Federal e o Ministério Público Federal em consequência, nós estamos dependendo para a carreira andar de aposentadorias ou outras formas de vacância, né? Então, não está numa época boa para isso. Para quem Não gosta do tem tanto MPF, giro saiba na que você vai carreira, né? ficar, saiba que você vai ficar alguns bons anos em uma lotação talvez longe da sua casa, né? Uhum. Uma Essa é cidade. uma diferença que eu sempre pontuo aqui entre juiz federal e procurador da República, porque vocês necessariamente vão tomar posse num local que a maior parte das pessoas partindo da lógica do Sudeste vai achar longe. É claro que se você é do Norte, você vai achar que está em casa, mas a maior É, parte das pessoas que estão vindo aqui do Sudeste vai achar longe, mas depois vai andando até chegar num lugar que você goste. Daqui a pouco você vai conseguir assumir aqui em Ribeirão Preto e vai ficar muito feliz e contente e nunca mais sair daqui se não quiser. Agora, a lógica da magistratura federal ela é meio de ponta cabeça. A gente espera um tempo, vai para onde quer, e aí depois quando isso. chega, que é o meu caso, cheguei aqui em Franca, minha querida Franca, inclusive para quem não sabe, Ribeirão Preto faz parte da Grande Franca, então a gente está conectado aqui em relação a isso. Cheguei na metrópole francana e se eu quiser titularizar, que é uma coisa que começa a rondar a minha cabeça, eu já deixei passar 2 vezes. Mas se eu quiser me promover, eu vou necessariamente pular para o Mato Grosso do Sul ou alguma outra cidade do interior de São Paulo que não é do meu desejo, para depois ficar esperando novamente a fila para conseguir chegar aqui em Franca no cargo de juiz titular, né, entre aspas, que é o juiz federal sem o substituto na frente. No MPF não tem isso. Vocês esperam no começo, você está jovem, você ainda não tem filho, está tudo muito fácil para você. E aí depois, na hora que a sua vida estabiliza, você não precisa mais ficar pulando de galho em galho. Os juízes federais, a gente vê o pessoal quando promove e vai tentar voltar para o que ele chama ali de casa, correria com escola, é mulher brava porque não quer tirar os filhos da escola mais, é juiz federal que titulariza e vai sozinho, não leva a esposa, porque ela não aceita ir lá para o Mato Grosso do Sul. Então é uma situação que não combina com uma pessoa que nem eu, já tem 7 anos de carreira. Tem gente que já tem mais de 10 e ainda não promoveu. Geralmente porque não quis, né? Que deixou passar. Mas imagina, o sujeito, mais de 10 anos, ele entra ali com. Ainda que tenha entrado novo, 27, 28, igual eu entrei com 28, ele já está com quase 40, a vida já está meio resolvida ali. E tá Eu acho que preso tem na juízes cidade. federais que vão aposentar substitutos, né? A juíza que eu trabalhei há 11 Sim. anos no JEF de Ribeirão Preto ainda é juíza substituta lá e acho que não vai Ah, querer não, o sair. pessoal de Ribeirão Preto ninguém mexe. Ali, É. ali só se der um terremoto na cidade. Não dá, ninguém sai dali. Nem promove, né? É raro até Não promover, promove né? ninguém. Teve vaga aqui para Franca e eles não vieram, eles continuaram em Não. Ribeirão. É. Ali tem alguma água sagrada ali que ninguém sabe exatamente o que é. Para Mas tem Ribeirão, isso, né? Cada carreira tem as suas nuances, a gente só olha os bônus, né? O pessoal que isso. está olhando só fala das coisas boas, mas ignora que muitas vezes a pessoa tem que morar a milhares de quilômetros daquele local que ela chama de casa. Os familiares dela, as pessoas que ela gosta. Dependendo da cidade, que se não der essa sorte que o Thales deu de pegar uma Araguaína, que é uma cidade boa e tudo mais, tem gente que mora em cidade que tem que andar 5
horas na estrada de terra para chegar até um aeroporto de cidade pequena para ir para a capital e da capital desse lugar poder ir para São Paulo ou alguma outra cidade que normalmente é aquele que está querendo se deslocar. Então é uma viagem que às vezes vai levar 2 dias. Então não tem como ir no final de semana, é só nas férias. O sujeito só vai viajar para a família dele nas férias. E aí ele acaba perdendo aquela oportunidade de fazer um passeio, de fazer o que todo mundo faz nas férias. Então tem os ônus também, né? E isso ninguém vê, né? Isso ninguém lembra quando fala. Sem dúvida. Essa aqui é a Exatamente, parte exatamente. boa, né? Agora, falando em férias, Thales, eu gosto de entrar nos detalhes aí, nas entrelinhas aí do administrativo. Uma coisa que eu morro de inveja do Ministério Público Federal é em relação a férias. Porque a magistratura federal, ela se autocriou uma regra, uma regulamentação tão engessada para conceder férias para juízes federais, que parece que eles não querem que a gente tire férias. Então, eu tenho que agendar férias no mês de setembro a outubro do ano anterior ao que eu quero usar as férias. Então, dependendo das circunstâncias, se eu for marcar para o final do ano que vem, eu marco férias para 1 ano e até 3 meses de diferença. Você tem que antecipar 1 ano e 3 meses da sua vida. Não pode marcar férias fracionadas, tem que ser 30 dias numa paulada só. Claro, cada um dos 2 períodos, né? Mas eles não aceitam 10 dias, 15, essa coisa que vocês arrumam aí, sem chance. E se eu quiser mudar de férias por qualquer que seja o motivo, é uma dificuldade. Agora, o MPF não é assim, né, Thales? Depois que eu chorei tudo aqui, agora eu vou deixar você Não, falar. não, não. A gente tem muitos outros problemas, mas esse ainda bem não tem. É bem tranquilo até, né? Quem concede as férias é o procurador-chefe do estado, né? Num estado pequeno como Tocantins, somos em 11 procuradores, é bem tranquilo, né? Só com talvez um mês de antecedência a gente consegue, né? Em Araguaína é muito fácil, né? Porque nós dois nos substituímos reciprocamente, Vai né? trocando. Então é só conversar, e hoje em dia também está mais fácil porque começaram as substituições nacionais com trabalho remoto, né? Então qualquer pessoa, não tem mais itinerância, esse negócio de ir para lá, ganhar diária. A pessoa agora, procurador, eu posso substituir um procurador em Franca, por exemplo, estando em Araguaína, né, trabalhando remotamente. Então é bem tranquilo, né? O que a gente não pode fazer, que quase todos os ministérios públicos estaduais fazem, é venda de férias. Isso é uma dificuldade enorme também, e, enfim. Essa briga é antiga também. É. É. Agora, vem uma pergunta aí, se essa minha choradeira se aplica a todos os TRFs ou só o da terceira. Até onde eu sei é só o da terceira, porque os TRFs, eles têm autonomia pelo tribunal de regulamentar essas questões administrativas. E aí a gente tem as regras internas do tribunal da terceira em relação a isso. Os outros tribunais talvez tenham regras parecidas, mas eu não sei dizer para vocês, porque realmente eu não conheço a realidade nesse ponto específico dos outros. Mas não necessariamente é igual. Agora, isso que eu estou falando só é uma dificuldade. Claro, saem as férias e tudo mais. Mas eu também tenho a compreensão disso que o Thales falou. Você tem que entender que você não tem direito absoluto às férias. O trabalho vai continuar, tem que ter organização do trabalho. Não é disso que eu estou falando, só para deixar claro. Não estou dizendo que eu quero marcar férias amanhã e não estou nem aí que não vai ter juiz em Franca e não dá tempo de pôr outro juiz aqui. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de estar tudo certo. O meu titular e eu na mesma vara, são 2 juízes na mesma vara. Se eu sair de férias, ele vai continuar lá. Ele não vai achar ruim, porque é a atribuição dele e vice-versa. E mesmo assim o tribunal trava. Ou seja, ele não faz a diferenciação do caso. Ele trata com uma regra genérica. E é essa o meu chororô aqui. Então, só para deixar claro. Então, mas cada tribunal vive uma realidade. Mas essa de férias, eu lembro que teve uma vez que um procurador que eu trabalhava no interior de São Paulo, eu estava sofrendo para mexer em algumas férias, alguma coisa. Quando eu falei para ele, ele olhou para mim, nossa, eu mudei essa semana as minhas férias, não tem dificuldade nenhuma. Assim, a vontade que eu tinha era de enforcar ele. Mas eu falei, que legal, que bom, né? Porque Eu eu já estava passando mudei, uma já suspendi. Essa parte é tranquila mesmo, é só o procurador-chefe aceitar. Mata a gente de inveja esse tipo de coisa. Porque são coisas que não fazem sentido, né? Pensa essas circunstâncias que eu mencionei do casamento, assim, já é uma coisa frustrante. Hoje eu superei, já remarquei 4 vezes a data do casamento, da festa, mas é uma coisa que pesa um pouco ali naquela época. Você já está com uma situação tensa, né? Tem que passar para o outro, tem que ficar juntando prova de que mudou coisa, e por aí vai. Mas é só questão administrativa, tudo isso daí faz parte.
cada carreira tem as suas picuinhas. O meu chororô maior hoje é esse. A gente, então, já falou das férias. Vocês têm alguma coisa aí, do ponto de vista administrativo, sim, que te desagrada um pouco, que você poderia dizer para a gente? Ah, é, Ah lá, ele está satisfeito com tudo. Eu tô não, falando. eu tento sempre focar nas partes boas. Tem várias coisas, assim, engessadas, mas tem muita gente insatisfeita na carreira, assim, algumas coisas eu concordo, outras não, mas enfim, independente eu tento fazer meu trabalho, né? Algumas coisas ruins que teve foram retrocessos, né, na parte administrativa. Por exemplo, a gente tinha um sistema de remoção em cascata, até pouco tempo atrás, né, que abria uma vaga e todo mundo que movimentasse em decorrência dessa vaga poderia remover, né? Então a gente sempre tinha uma vaga, abria para todo mundo se inscrever para todos os lugares de interesse e todo mundo que conseguisse se movimentaria, né? Então isso Triangulando. agilizava muito, né? E agora deixou de acontecer isso, assim, por uma razão burocrática absurda, assim. E deixou de acontecer isso. Então, isso foi um retrocesso, né? Para a gente que está em começo de Isso carreira, era bom isso faz mesmo. muita diferença, porque Eu, atrasa em eu meses, acho que né? na quarta região é assim, sai vaga para juiz federal, eles já disponibilizam e já abre a cascata. Aqui na Pois terceira, é. não. Aqui na terceira vai acumulando as vagas e eles fazem um edital conjunto uma vez por ano. É um evento que demora, que não anda. E aí os juízes falam, mas tem a vaga e eu não vai. Só para você ter uma ideia. A juíza que aposentou aqui em Franca o ano passado, ela aposentou, sei lá, em setembro, outubro, eu não lembro exatamente. Desde então, eu estou substituindo na vara aqui de Franca como juiz titular. E quando ela aposentou, tinha um concurso de juízes titulares aberto, só que a vaga dela de aposentadoria não valia para o concurso. Era só as vagas que já Ficou existiam só para antes outro daquele ano. edital. E aí ficou para o outro ano, que é agora que encerrou o concurso, e eles só vão vir no segundo semestre. Ou seja, ficou por um ano eu tendo que substituir essa vaga. Pelo menos, Franca hoje tinha uma realidade com 2 juízes substitutos. Mas isso já aconteceu em lugares que não tinha juiz substituto. Você tem que trazer um juiz substituto de outro lugar, sendo que o concurso estava andando, era só incluir essa vaga no concurso e disponibilizar para alguém para poder assumir efetivamente a vara. Então, assim, são pequenas coisas que às vezes falta para a gente uma coisa que vocês têm, que é essa participação com as lideranças, né? Vocês têm mais contato com a chefia, né? Até pouco tempo atrás tinha, né? Quando a lista tríplice era Ah, respeitada. caiu a lista Hoje a tríplice. realidade é um pouco diferente, né? Óbvio que não dá para atribuir tudo a isso também, assim, por exemplo, mesmo na época que era a Raquel, né, que foi indicar a Raquel Dodge, que já é indicada dentro da lista tríplice, a gente teve uma grande derrota administrativa que foi não foi aprovado o teletrabalho, o regime de teletrabalho parcial, Ah, né, que era uma demanda muito grande da carreira, principalmente das mulheres da carreira, né, que sentiam essa necessidade em razão isso vai ser da, revisto no da pós-pandemia. ainda mais com a pandemia agora, né? Então, Vai ser revisto. enfim. É a Mas tem, vaca. mas tem, tem, tem as coisas boas também, assim. Uma coisa até que eu queria falar, não sei como é que a gente está de tempo, viu? Você me fala. Não, pode falar, vamos lá, Thales. Porque uma das coisas que eu senti, assim, que eu acho que todo mundo que está pensando em entrar na carreira deve saber, assim, é um trabalho solitário, né? Assim, a tomada de decisão, né? Assim, você lá com seus casos, para que caminho eu vou seguir, é solitário, né? Assim, e quando a gente chega, principalmente inexperiente, a gente sente muito isso, né? Mas no MPF, uma das coisas bacanas que eu encontrei foram os grupos de trabalho, né? Claro que rola isso informalmente, né? Nos grupos de WhatsApp, né? De colegas, nós temos grupos de temas criminais, temas de direitos humanos, grupo dos colegas do colegiado, do estado, do concurso, sempre trocamos figurinhas, né? Mas no MPF tem cada câmara, né? Nós temos câmaras temáticas, né? De coordenação e revisão das nossas atribuições. Nós tem grupos de trabalho para tratar de temas novos, temas complexos, né? E se você gostar de algum, você pode entrar, Por né? isso que vocês E ter sabem colegas tudo, que então, né? gostam mesmo. Oi? Por isso que vocês sabem de tudo. Vai conversar com o povo da MPF, eles já sabem de tudo. Pois então, assim, tudo bem que é quase um trabalho filantrópico, né? Voluntário. A gente não ganha nada Ganha financeiramente, não conhecimento, né? financeiramente, mas assim, para quem gosta, né, assim, de aprender, se você gosta de aprofundar uma temática, gosta de ter gente para ser interlocutor, né, trocar ideias sobre casos e tal. Então, por exemplo, Legal. hoje eu Tem um desse para trabalho escravo, né?
Tem. A gente tem um grupo de trabalho escravo, é um grupo de apoio. Ele é um grupo de trabalho para trocar ideias, mas é um grupo de apoio porque também ele participa de ações ativamente. Ele auxilia na Tá. nossa atividade fim. Então, ele Esse eu já participa, vi. por exemplo, dos grupos móveis, né, de fiscalização do trabalho Do escravo, tem a pessoal participação do MPT do também, Polícia MPT. Federal e etc. Legal, isso aí eu já vi, eu já tive atuação que eu percebi que tinha isso. Eu falei, olha, todo mundo se unindo, discutindo, e eu aqui sozinho tendo que julgar isso depois. Então, assim, Pois fica é. bem injusto com o juiz isso aí. Vocês criam uma comunidade ali, não deixa a gente saber, e aí depois, na audiência, tem que saber de tudo. É mais ou menos por aí, né? Mas, pessoal, É. eu tô brincando com essa coisa, eu tô muito satisfeito na carreira da Magistratura Federal. Antes que alguém pense que eu tô de olho no próximo concurso aí, para ser colega do Thales, eu estou muito satisfeito onde eu estou, gosto muito da minha carreira, até porque entendo que esse é o meu perfil. Eu prefiro que as coisas cheguem até mim do que tentar buscá-las, eu prefiro decidir a pedir alguma coisa e por aí afora. Tudo que eu já tenho tratado aqui com o pessoal sobre as principais diferenças entre os perfis, foi muito bacana ouvir a sua expressão sobre a carreira, Thales, porque deu para perceber que é um perfil muito interessante de trabalho, que muita gente busca, que muita gente gosta. Então, é uma carreira muito legal mesmo. Eu recomendo, eu acho muito boa a carreira. Quem tem o mínimo interesse, vá se aprofundar, pegue provas, faça o que o Thales fez, que é mapear o concurso, entender aonde você está pisando, entender o tipo de prova que é, e vai tentando fazer esse esquema do grupo digital aí, não faz uma prova só não, porque você pode se frustrar por eventualmente a prova não vir, ou vir e suspender, ou qualquer outra coisa que acontecer, e a gente quer concurseiro motivado e animado aqui para fazer prova. Thales, muito obrigado mesmo por você ter aceitado esse convite, você ter topado conversar de Thales para Thales aqui. Alguém brincou aqui que melhor do que nós dois, só o de Mileto, né? E aí, com certeza, não dá para negar, né? Aí fica difícil de disputar com ele. Mas muito obrigado para todo mundo que acompanhou aqui. Fico muito satisfeito. Eu vi que a gente sempre teve um número bacana aqui de pessoas, pessoal participando, mandando um oi aqui no chat, mandando pergunta. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado. Essa live vai ficar no Insta e também no YouTube. No YouTube é mais fácil para rever. Quem chegou aqui no final e quiser rever inteira, amanhã até a hora do almoço eu jogo lá no YouTube. Para finalizar, antes que todo mundo vá embora, Thales, uma pergunta final que eu faço, que eu gosto de botar os meus convidados numa saia justa. Você tem alguma frustração, assim, em termos de carreira? Alguma coisa que te desagradou? Pode ser tanto questões administrativas quanto questões profissionais, mas alguma coisa que não deu certo, um recurso que você perdeu. Pode desabafar aí pra gente, porque o pessoal gosta de ver isso. Bom, dois tipos de frustração, né? A primeira frustração é dos casos que a gente não consegue resolver de forma resolutiva, que a gente é obrigado a judicializar, e às vezes não encontra um juiz que tem aquele mesmo entendimento com a gente. Então sempre acaba sendo frustrante, né? Quando a gente se dedica, faz um inquérito civil, faz uma investigação bacana, instrui, e às vezes o Mas juiz... quem decide é O o que faz juiz. parte do jogo, né? Faz parte do jogo, mas às vezes é frustrante, né? Eu E entendo, eu aí entendo. o recurso é para isso, né? Também, Sim. e faz parte, né? Do ponto de vista da carreira, né, como eu falei, eu sou muito realizado e muito satisfeito. Né? Uma coisa que eu acho que tem sido frustrante um pouco é essa despreocupação que a gente vê na cúpula com quem está na ponta, com quem está no começo de carreira, principalmente, né, e do que acaba decorrendo essa demora, né, na movimentação. Né? Então, a gente Isso é vê terrível. muitas vezes um descolamento entre quem está em Brasília e quem está em Araguaína, Redenção, Tabatinga, Cáceres, Ponta Porã. Né? Então, Perfeito, perfeito. É uma ótima observação. E é o que a gente estava falando, né? O pessoal que só vê o bônus esquece dessa parte. Às vezes você fica lá isolado, às vezes tem vaga, que nem era a minha situação, tinha vaga em Franca, eu queria vir para Franca, Franca me queria, só que o tribunal não me liberava para vir aqui para Franca. Então, são situações que o concursado passa e espero que você que está assistindo a gente aí seja aprovado e passe por isso também, mas que seja breve essa passagem e consiga ir para a lotação dos seus sonhos. Thales, muito obrigado mesmo. Vou deixar a sua palavra só para você fazer considerações finais e a gente já encerra. beleza, eu que te agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de dialogar aqui com o pessoal. Para quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida que não foi esclarecida, estou à disposição, aí só me mandar direct, me procurar nas redes aí que estou à disposição para poder ajudar no que eu puder.
viu? Beleza. Obrigadão mais uma vez. Grande abraço a todos. Obrigadão, Thales. Valeu. E sigam o Thales aí, que tem coisa muito bacana que ele está trazendo também. Professor Thales, hein? Até mais. Tchau, tchau. Falou, grande abraço. Tchau, tchau.